essa questão de química do vestibular unificado da UFSC e IFSC 2023-2024, caderno azul. A questão é a 39. Então ela diz, leia o texto abaixo. Canudinhos descartáveis de papel podem conter substâncias químicas tóxicas e duradouras. Cientistas belgas analisaram diversas marcas de canudinhos de papel usados para ingestão de bebidas. O estudo mostrou que, na maioria dos produtos, foram encontrados compostos conhecidos como substâncias poli- e perfluoralquiladas, PFAS, formados por cadeias orgânicas contendo átomos de flúor. Devido à alta estabilidade da ligação carbono-flúor, essas substâncias podem permanecer estáveis por milhares de anos, sendo conhecidas como compostos químicos eternos. Por serem inertes e resistentes à água e calor, as PFAS são empregadas em diversos produtos, desde roupas e recobrimentos antiaderentes em panelas. Todavia, são potencialmente prejudiciais à saúde humana e ao meio ambiente, sendo classificadas como poluentes orgânicos persistentes. Entre as PFAS encontradas nos canudinhos de papel, destacam-se o ácido perfluorooctanoico, PFOA, e ácido trifluoracético, TFA, e o ácido trifluormetanosulfônico, que é o TFMS, cujas estruturas são mostradas abaixo. Então ele deu aqui para a gente a estrutura, de três compostos, o PFOA, o TFA e o TFMS. Tá? Aí ele fala, sobre o assunto é correto afirmar que 1. A pequena diferença de eletronegatividade entre o flúor e carbono faz com que a molécula de TFA seja apolar e insolúvel em água, o que a torna pouco prejudicial ao meio ambiente. Esse primeiro item aqui, ele é falso. Por quê? Porque a gente tem que lembrar aquela sequência de eletronegatividade. O flúor é o elemento mais eletronegativo, depois o oxigênio e o nitrogênio. Esses três a gente tem que lembrar, flúor, oxigênio e nitrogênio. Depois vem o cloro, o bromo, o iodo, o enxofre, carbono, fósforo e o hidrogênio. Então essa daqui é a sequência de eletronegatividade crescente, ela cresce da direita para a esquerda. Então se a gente olhar o flúor, ele é o mais eletronegativo. O carbono, ele tem uma pequena eletronegatividade. Então a diferença de eletronegatividade entre o flúor e o carbono, ela é alta, tá? Ela é grande, tá? Então quando ele fala aqui, a pequena diferença de eletronegatividade entre flúor e carbono, isso daqui está errado, o que faz esse primeiro item ser falso, tá? Então por isso que esse item é falso. Depois desse mesmo item, ele fala aqui, a pequena diferença de eletronegatividade entre o flúor e o carbono faz com que a molécula de TFA, que é essa daqui, seja apolar. Não, ela não é apolar, ela é polar, porque como a gente tem aqui, flúor e oxigênio, eles puxam os elétrons e faz uma molécula polar, tá? Então, quando ele fala aqui que o TFA é apolar, é errado, tá? Então, esse primeiro item aqui, ele é falso. O segundo item, a estrutura polimérica da molécula do PFOA faz dela uma importante poluente ambiental, já que é capaz de formar ligações iônicas, com a água, tornando-a insolúvel. Então, se a gente olhar aqui o PFOA, a gente tem aqui, nesses pontos aqui, é átomos de carbono, tá? Carbono é não metal. Se a gente olhar aqui, a gente tem o flúor. Flúor não metal. Oxigênio é não metal e hidrogênio é não metal. Então, nessa molécula aqui, a gente vai ter carbono, vai ter flúor, vai ter oxigênio e vai ter hidrogênio. Todas essas substâncias aqui, ela, consultando a tabela periódica, é não metal.
Não metal com não metal dá o quê? Dá ligação covalente. Então, essas ligações aqui na molécula são ligações covalentes. Agora, a interação que ela vai ter com a água vai ser o seguinte, ó. A água ela tem estrutura H2O. Quando a gente tem flúor, oxigênio e nitrogênio na molécula ligado a um hidrogênio, a gente diz que tem ligação de hidrogênio. Essa ligação de hidrogênio é uma ligação intermolecular. Então, se a gente olhar a água aqui, ó, tem hidrogênio ligado ao oxigênio. Então, faz ligação de hidrogênio. Se a gente olhar aqui, ó, nessa molécula do PFOA, tem hidrogênio ligado ao oxigênio. Então, faz ligação de hidrogênio. Então, esse oxigênio aqui, ó, vai interagir com esse hidrogênio através de ligação de hidrogênio. E aqui ele faz aqui, ó, ele diz aqui que é ligação iônica. Esse termo ligação iônica aqui faz esse segundo item ser falso, tá? Então, o segundo item ele é falso. O item 4. Ao aspirar uma bebida alcalina por um canudinho contendo PFOA e TFA, parte das moléculas dessas PFAS produziam, o que aumenta a solubilidade em água. Ó, então ele falou, ó, PFOA e TFA. Então são essas duas estruturas aqui, ó. Se a gente analisar essa estrutura, a gente tem um grupo carboxila aqui, ó. Um grupo carboxila, estudado lá na química orgânica. Isso daqui é um ácido carboxílico. Aí o que a gente tem que lembrar? Um ácido, ele reage com uma base e vice-versa. E ele produz o quê? Um sal mais água. Então, um ácido, ele reage com a base, produzindo sal mais água. Sal, só para a gente lembrar, é um cátion, que é uma carga positiva, mais um ânion. Só para a gente lembrar. O ânion tem carga negativa. O cátion tem carga positiva. Então, quando ele diz ali no item, ó, no item 4, ao aspirar uma bebida alcalina. Bebida alcalina é a mesma coisa que uma bebida básica, tá? Então, a bebida vai ser alcalina, é uma bebida básica. Então, um ácido reage com a base e produz sal mais água. A gente viu aqui, ó, que o PFOA é uma substância covalente e é um ácido, né? É um ácido carboxílico. O TFA é um ácido carboxílico também. Então, esse ácido carboxílico ele reage com uma base e produz sal mais água. Como o sal é cátion e ânion, isso daqui são chamados o quê? De íons. De íons, tá? Então, esse item 4 é verdadeiro. Por quê? Ele fala, ó, ao aspirar uma bebida alcalina com um canudinho contendo PFOA e TFA, parte das moléculas dessas PFAS produz íons, verdadeiro. O que aumenta a solubilidade na água, verdadeiro também. Então, esse item 4 aqui ele é verdadeiro. O item 8. Na molécula de TFMS, a ligação iônica entre enxofre e carbono faz com que a molécula se comporte como um aminoácido, facilitando sua eliminação de superfícies contaminadas com o simples uso de água e sabão. Esse item aqui ele é falso. Por que ele é falso? Tá aqui, ó. Porque o enxofre, ele falou aqui, ó, no TFMS, ele fala, ó, a ligação iônica entre enxofre e carbono, tanto o enxofre como o carbono, que ele falou aqui, ó, o enxofre e o carbono, eles são não metais. Não metal com não metal dá o quê? Ligação covalente. É o compartilhamento de elétrons. Então, dá ligação covalente. É não metal com não metal e ele diz aqui que dá ligação iônica. Então, essa ligação iônica aqui está errado. Então, esse item 8 ele é falso. O 16. A ligação carbono e flúor, que caracteriza as PFAS, é de caráter covalente e, portanto, envolve o compartilhamento de elétrons entre os átomos.
esse item aqui é verdadeiro. Ó, se a gente olhar, o carbono é um não metal, o flúor é um não metal. Não metal com não metal vai dar o quê? Ligação covalente. Ligação covalente é o quê? É o compartilhamento de elétrons entre esses átomos. Então, esse item aqui, 16, é verdadeiro. E para terminar essa questão, o item 32. A baixa energia de ligação entre carbono e flúor torna as PFAS estáveis, já que se degradam sob a ação da temperatura para produzir subprodutos de elevada toxicidade ambiental. Esse item é falso, porque ele diz o seguinte, ó, a baixa energia da ligação carbono e flúor. Se a gente olhar lá no texto que ele deu para gente, ele falou aqui, ó, devido à alta estabilidade da ligação carbono e flúor, alta estabilidade é a mesma coisa que uma ligação química bastante forte. Então, quando ele falou aqui a alta estabilidade da ligação entre carbono e flúor, alta estabilidade é uma ligação química bem forte. Então, quando ele falou aqui, ó, a baixa energia da ligação carbono e flúor, esse trecho aqui faz com que o item 32 seja falso. Então, somando as verdadeiras, vai dar 16 mais 4, vai ser 20, que é a resposta para essa questão 39, né, desse vestibular da UFSC, IFSC e IFC 2023-2024, caderno azul. Beleza? Valeu!